Nessa aula, a gente vai derivar a distribuição de Maxwell. Na verdade, a gente vai chegar à distribuição que se chama Maxwell-Boltzmann. Para isso, a gente vai considerar um gás ideal que fica num campo gravitacional, onde o eixo Z direcionado para cima, a gente vai considerar duas alturas, Z de Z mais H. Então, e nosso objetivo intermediário seria achar quantos átomos, por exemplo, gás monatomico, por simplicidade, vão atravessar a altura Z no tempo ΔT, claramente isso vai dependendo do tempo, e com velocidades maiores ou iguais a uma velocidade U, certo? Essa velocidade U é definida assim: na altura H, se esse átomo passar toda essa altura, chegar na altura H, sem colisão nenhuma, esse átomo vai ter velocidade V menos U, devido à conservação da energia. Então, nós vamos ter velocidade U definida desse jeito. Energia cinética, mu quadrado sobre 2, igual a mgh. Então, quer dizer, se a velocidade era U, né, o átomo vai chegar à altura H com velocidade zero. Se a velocidade é maior do que U, isso é um pouco, precisa de diferença de energias cinéticas, que é igual a mgh. Mas essa velocidade U crítica vai ser definida dessa equação aqui, simplesmente conservação da energia. Então, nosso objetivo é achar o número dos átomos que passam no tempo ΔT, essa altura Z, com velocidades aqui a gente considera somente componente ao longo Z, velocidades V maiores ou iguais a U, certo? Então, como é que a gente vai calcular esse número dos átomos? Primeiro, a gente vai introduzir probabilidade, que claramente átomos têm distribuição das velocidades. Então, a gente vai introduzir probabilidade, e P a gente já usa para pressão, então, probabilidade de átomos ter velocidades entre V e V mais ΔV, ao longo do eixo Z, certo? Um pequeno intervalo. E essa probabilidade a gente pode escrever sempre dessa forma. Tem uma densidade da probabilidade, F de V, no tamanho do intervalo, onde o intervalo é pequeno. Muito menor do que V, por exemplo. Né? Então, essa densidade da probabilidade é o quê? Ela é uma função normalizada. Se integrar todo o intervalo dos possíveis valores de velocidade, quer dizer, todo o eixo, né? Isso é 1, certo? Então, a probabilidade de átomo ter qualquer velocidade ao longo do eixo Z é 1, certo? E esse delta P é a probabilidade que átomos têm velocidade num pequeno intervalo, certo? Quantos átomos vão ter essa velocidade? Ou melhor assim, nós temos densidade dos átomos na altura Z, certo? Que a gente sabe que em distribuição de Boltzmann, densidade, ela depende da altura, certo? Por exemplo, se na altura 0 nós temos N0, na altura Z esse é menos mgz, né? Sobre KB no T, distribuição de Boltzmann, certo? Então, N depende do Z. Na altura E e Z, quantos átomos têm velocidades nesse intervalo V mais dV? Quantos átomos? Densidade. Qual é a densidade? Então, a gente vai definir densidade assim. Densidade não somente respeita o volume, mas também respeita o intervalo das velocidades. Esses átomos têm velocidade somente nesse intervalo, V mais dV, certo? Quer dizer, mais dV, V dV, né? Então, nós precisamos escrever isso assim. V mais dV. Além essa densidade na altura Z, essa densidade dos átomos, somente conta átomos que têm velocidades naquele intervalo. Como é que achar isso? Obviamente, isso é densidade dos átomos que têm todas as velocidades na probabilidade que velocidades ficam no intervalo. V mais dV. Agora nós definimos densidade dos átomos na altura Z e no intervalo das velocidades. Agora voltamos a calcular quantos átomos vão passar a altura Z, agora, por enquanto, com velocidade
velocidade no intervalo v, v mais dv, onde v é maior do que u, certo? Ou igual, né? Átomos que passam a altura z e têm velocidades v, v mais dv. Agora, por enquanto não importa se v é maior do que u, menor do que u, somente isso, certo? Velocidade v é para cima, átomos passam a altura z, certo? Com essa velocidade nesse intervalo, no tempo ΔT, certo? Quantos átomos passam? Precisa contar o quê? Densidade dos átomos na altura z que tem essa velocidade, certo? Multiplicar o quê? Essa densidade, multiplicar por volume que vai passar no tempo ΔT. Então, se a velocidade é v, vai passar a altura v no ΔT, né? A altura que vai passar v no ΔT, nesse intervalo. Mais ou menos, porque velocidades variam, então a altura v no ΔT, na área A, certo? Isso vai ser o número dos átomos que passam a altura z para cima, com velocidades v, no intervalo v, v mais dv, e esses átomos passam no tempo ΔT. Então, esse pequeno volume que vai passar, isso é densidade nesse volume dos átomos nesse intervalo de velocidade, certo? Então, por nosso cálculo, nós temos agora esse número dos átomos, n do z, probabilidade, certo? Mas eu busquei primeiro o que aqui é constante, não depende da velocidade. De t no A, agora nós temos probabilidade, que é f no v, e temos velocidade daqui, v, dv, o. Então, esse é aproximadamente, porque probabilidade nós, na equação 1, nós temos aproximadamente essa expressão, f dv, dv. Então, na equação 4, nós temos o número dos átomos que passam a altura z, certo? No tempo ΔT fixo, né? Com velocidades no intervalo v, v mais dv, certo? E agora, nós precisamos átomos que passam essa altura com velocidades maiores do que u, certo? O que é que precisa? Esses n vai contar átomos que passam altura z, velocidades maiores do que u, todas possíveis maiores do que u, e simplesmente integrar esse dn, somar, quer dizer, todos os intervalos de velocidade, u até infinito, certo? V, v mais dv, o, certo? O. E se fazer isso, nós temos a expressão nz, certo? dt não há, integral vai ser da u até infinito, dv eu escrevi assim, v não fv, ó, certo? Essa é a equação 5. Nós chegamos a esse número dos átomos, que passa uma altura z, agora vamos voltar ao nosso desenho, velocidades v maiores do que u. O que acontece com um átomo que passou essa altura com velocidade maior do que u? Claramente ele tem energia cinética suficiente para subir a altura h, se não encontrar outros átomos no caminho. E como o nosso gás é rarefado, vamos pensar que isso não aconteceu, certo? Que essa altura h é bastante pequena, mais macroscópica. Então, e mesmo que acontecer a colisão, ele simplesmente vai repassar a sua energia cinética para outro átomo, né? E tem probabilidade que esse outro vai subir a altura z mais h, certo? Então, vamos pensar que realmente não tinha colisão por simplicidade. Então, ele pode subir a altura z mais h e ficar lá numa velocidade ainda maior do que zero, ou no mínimo igual ao zero, certo? Porque U era definido por lei de conservação da energia, ó, certo? Então, essa energia U, energia cinética mínima, define energia cinética mínima para subir a altura h, certo? Então, na aula passada, onde a gente derivou distribuição de Boltzmann, a gente supôs que distribuição das velocidades, certo? Energia cinética esperada não depende da altura, certo? Isso era porque a energia cinética esperada, ela depende dos colisões e estabelecida esse equilíbrio dos colisões que não dependem da força externa, certo? Então, isso que a gente vai usar agora. A gente vai agora usar isso, que distribuição dos átomos, essa distribuição na Fórmula 1, F do V, veja bem, que eu não coloquei Z aqui, já sabendo que isso não depende de Z, que isso era
hipótese, quer dizer, meio verificada na aula passada. Hipótese provável, porque a distribuição das velocidades acontece devido aos colisões e isso não depende da força externa, certo? Então, essa distribuição da velocidade não dependendo da altura significa que esse número 5 dos átomos que passa uma altura z, que a velocidade v é maior ou igual a u, para cima, quer dizer, esses átomos também são o número dos átomos que passam a altura z mais gh, velocidade maior do que zero, certo? Por razão que esses átomos não têm colisões no caminho, certo? E eles perdem uma energia cinética na subida, certo? Então a energia deles vai ser menos mgh, que essa energia cinética energia cinética com dada a velocidade u, mu quadrado sobre 2. Então, por nossa suposição que distribuição não depende da altura, isso deveria ser o mesmo número dos átomos. Quer dizer, esses átomos, né, na verdade têm colisões, né, eles encontram outros, mas a energia adicional que átomos tinham na altura z, ao respeito a átomos na altura z mais h, energia cinética, ela exatamente é aquela energia potencial que precisa subir para se encontrar átomo se encontrar na altura z mais h. Então, esses duas equações 5 e 6 a gente vai usar para derivar a distribuição de Maxwell agora. Agora a gente vai lembrar o seguinte, que número dos átomos, a gente vai lembrar a distribuição de Boltzmann agora, essa aqui, equação 2, certo? E ver o seguinte, mesmo por nossa fórmula aqui, fórmula 5, nós vemos que número dos átomos na altura z, velocidade maior do que u, certo? Vamos fazer o contrário, na altura z igual a z mais h, velocidades maior do que zero. Se nós dividimos isso por número dos átomos na altura z, velocidades maior do que zero também, certo? Essa é a equação 7. O que vai acontecer? A equação 5 mostra que essa ração é igual à ração dos densidades na altura z mais h, é a altura z, certo? E essa ração das densidades é unidade por equação 2, menos mgh sobre kb no t, devido à distribuição de Boltzmann, certo? Mas a equação 6 também mostra que o número dos átomos na altura z mais h, velocidades maiores do que zero, é a mesma que o número dos átomos na altura z, velocidades maiores do que u. Então, nós temos a equação 8, a equação 6 e 7. Número dos átomos na altura z, velocidades maiores do que u, certo? Número dos átomos na altura z, velocidades maiores do que zero. Isso é a mesma que essa na equação 7, certo? Então, E é menos mgh kb no t. Ou, usando a lei de conservação de energia, que a gente escolheu a velocidade u assim, que isso na verdade é m quadrado sobre 2 kb no t, certo? Então, no lado esquerdo nós temos um z, no lado direito não. Claramente isso não depende do z, porque a gente escolheu a altura arbitrária. No lado esquerdo a gente tem velocidade u como parâmetro. V é aqui parâmetro corrente, tá? Não existe parâmetro v, porque a gente vai integrar sobre v. Existe o u aqui, e esse u existe lá, no lado direito. E nós temos a equação 5, onde n, essa n, número dos átomos que passam a altura z, que velocidade maior do que u, depende da u, no integral aqui. Então a gente pode achar a função f do v, né? Pegando a derivada de ambos lados, lado esquerdo da equação 8, lado direito da equação 8. Então, lado esquerdo da equação 8, certo? O que vai primeiro cancelar, porque temos ração? Esse fator vai cancelar,
porque ele não depende da U, certo? Lá do esquerdo da equação 8 tem U e 0, né? Aqui ele cancela. Nós temos derivada do integral, então, sobre limite inferior, sobre U. Então, nós temos derivada do lado esquerdo é menos U f da U, certo? E no lado direito nós temos menos mu kb no t e menos mu quadrado, certo? 2kb no t. Ó, então nós temos, praticamente nós temos U, certo? Uma coisa que acho que esqueci aqui, ou não? Não esqueci nada. Então é isso que nós temos, certo? Então nós temos distribuição. Nós temos a distribuição. Então nós temos o que nós temos a mais aqui? É isso, né? Então nós temos distribuição. Nós temos distribuição. Então agora nós temos distribuição. Então FU deveria ser então m kb no t e menos mu quadrado 2kb no t. Então, uma coisa que eu fiz errado aqui, acho que falta um coeficiente. Falta um coeficiente, porque um coeficiente faltando aqui. Eu acho, né? Não faltando não. Ó, se não faltando o coeficiente, tudo é correto, né? Nós temos nós temos isso aqui. Então, isso deveria ser a distribuição, certo? Porque U era também, como H era arbitrário, U é arbitrário, né? Então, nós temos essa distribuição. Só que acontece que essa distribuição não é normalizada. Então, tem um zero aqui que eu não vejo por enquanto, né? Depois eu vou encontrar. Então, na verdade, deveria ser a constante aqui, que eu não vejo de onde ela vai cair, mas deveria ser constante porque essa derivada é do U. Ok. Veja bem, porque esse aqui, na equação 8, nós temos nzv maior do que zero, certo? Mas isso... Então, esse U aqui é arbitrário, mas esse U aqui... Certo, quando a gente vai derivar, certo? Tem uma constante que vem desse denominador, certo? Porque esse denominador, certo? É integral de 0 até infinito, certo? Então, essa constante aqui tem... Porque nós temos denominador aqui, que também é integral. Eu cancelei somente o numerador. Então, essa constante é a mesma que aqui. Essa constante vem desse denominador. Então, é um integral. Mas, claramente, eu preciso normalizar f do U. Tá? Eu vou escrever f do v agora, porque a gente usa o v. Então, f do v... Então, eu vou usar uma constante c0, que tudo isso é constante, não depende da velocidade. Menos mv quadrado sobre 2kb no t. Tá, nós temos nossa distribuição de velocidades ao longo do eixo z, certo? Para normalizar, nós precisamos integrar sobre todo intervalo, né? Isso deve ser 1. Integral da função gaussiana, a gente sabe, né? E esse integral da função gaussiana, que eu vou usar, dá para definir C0. Então, esse integral eu vou escrever assim. Tem uma constante menos lambda v quadrado dv. Lambda é tudo que não depende do v. Isso vai ser C0. E esse integral gaussiano é raiz quadrada do π sobre lambda. Tudo que é aqui nessa fórmula, na exponencial não depende do v, é constante lambda.
Ó, então, pegando isso em conta, nós temos distribuição já normalizada, a gente pode fazer cálculo em casa, esse vai ser m sobre 2π kb no t e menos mv quadrado sobre 2kb no t. Observa que aqui entrou energia cinética, né? Isso, para isso tem razão. Agora, isso era somente velocidades ao longo do eixo z, então eu deveria escrever isso, né? Tem distribuição a mesma por isotropia do espaço. Quando a distribuição é estabelecida devido a colisões, tem isotropia do espaço, essa distribuição deve ser a mesma em qualquer direção. Então, na unidade a gente pode ter distribuição de componentes, certo? Que eu vou também anotar às vezes assim, um vetor, certo? E se quiser outra função, porque é um vetor. Certo? E essa função, porque as distribuições são mesmas, né? Essa densidade, então vai ser, ou a gente diria do chapéu, porque essa é outra função, né? M sobre 2π kb no t, ó, memoriza essa constante, a gente vai usar muito ela, certo? Menos o que? M, 3 componentes em quadrado, kb no t. Agora entrou energia cinética completa nessa equação estrela. Essa é a nossa densidade da probabilidade do que? Partículas do gás, átomos do gás, por exemplo, ter velocidades num pequeno volume em torno do vetor V. Então agora eu vou introduzir espaço das velocidades. Bom, esse espaço de velocidades tem velocidade V, que é vetor, esse ponto. Em torno desse ponto tem pequeno volume, por exemplo, cúbico, né? E esse volume eu vou notar de V, mesmo que esse volume não é espaço, mas não é espaço de velocidade, esse é outro espaço. Então, esse pequeno volume é o quê? Alturas, certo? Na base, altura na base. Então, essa altura dvz, a base dvx, dvy, certo? Probabilidade da velocidade ficar pertencendo a esse pequeno volume, né? Então, eu não vou escrever aqui volume, porque a probabilidade que em torno da velocidade v vai ser por definição do densidade, não volume. Ó, essa é outra fórmula que a gente deve anotar, certo? Essa probabilidade de ter velocidade em torno da velocidade v. Aqui v é vetor. Observa que essa densidade ela depende somente do módulo desse vetor. Então, essa é outra manifestação da isotropia do nosso espaço. Então, em vez desse probabilidade, a gente pode também introduzir probabilidade do módulo da velocidade. Então, a gente vai notar agora V como módulo da velocidade. Então, antes era V componente Z, agora V é o módulo. Em torno de um V, certo? É o que? F do V, integrar esse V sobre volume. Integrar sobre volume entre duas esferas com raios V e V mais dV, certo? Raio pertence a isso, raio da esfera, no espaço de velocidades. Integrar isso sobre duas esferas, quer dizer, a faixa esférica, né? Nós temos essa probabilidade de ter velocidades, quer dizer, a velocidade V, né? Raio da esfera V, e raio da esfera V mais dV. dV é pequeno, dV é pequeno. Então, isso vai ser probabilidade. E por que nossa distribuição depende do V, certo? E isso a gente pode integrar facilmente, porque nossa distribuição, a densidade da probabilidade, depende somente do módulo do vetor, né? Então, ela é igual em qualquer ponto ao mesmo raio, certo? E essa altura dV é pequena, certo? Essa altura aqui, dV é pequena, entre duas esferas. Então, a gente pode multiplicar F do V. Na verdade, eu vou escrever agora... vamos usar essa notação que a gente tinha, que não introduzi outra, né? No volume entre duas esferas, que aproximadamente também
é 4π v quadrado dv, certo? Área da esfera menor na altura, certo? Então, e agora a gente pode introduzir a densidade, vamos pensar assim, da probabilidade, t velocidade no intervalo módulo de velocidade entre v e v mais dv. E esse agora vai ser o quê? 4π v quadrado f do v, que depende somente do módulo. Esse é 4π naquele coeficiente m sobre 2π kb no t, 3 sobre 2, e é menos, e aqui vou escrever o módulo quadrado sobre 2 kb no t. Ó, observa que essa densidade, ela, como função, esqueci agora v quadrado aqui, isso aqui tem máximo, porque quando v, agora eu vou escrever essa densidade, v do zero até infinito, quando v igual a zero, ela é zero, quando v vai para infinito, ela cai exponencialmente, mas deveria ter máximo, então, v, o módulo de velocidade tem probabilidade máxima, quer dizer, máxima em torno do onde v é máximo, né? Essa probabilidade de ter mesmo o tamanho do intervalo, na velocidade em torno da máxima, probabilidade maior, certo? Essa velocidade máxima existe, certo? Talvez não nos exercícios a gente vai calcular essa velocidade máxima, a gente vai calcular a velocidade... Então, velocidade V máximo. E tem energia cinética esperada, que é o valor esperado de V quadrado sobre 2, certo? Ó, velocidade V máxima onde essa função tem máximo. Então, essa também corresponde a uma velocidade, né? A gente pode escrever essa energia assim, certo? E V é zero. Então, um dos exercícios a gente vai calcular ambos e verificar como eles são relacionados. Observa que não estou afirmando que eles são mesmos, certo? Porque uma velocidade é valor esperado do v quadrado. Precisa integrar o todo, quer dizer, valor esperado do v quadrado é o quê? Valor esperado do v quadrado sobre 2. Isso é usando a nossa distribuição. Nós precisamos calcular a distribuição do v quadrado. Nós precisamos usar a distribuição das velocidades, mas não precisa usar toda a distribuição. A gente pode usar somente a distribuição do módulo, certo? Ó, esse valor esperado, como é que a gente pode calcular? Claramente isso não é a mesma coisa que calcular onde tem máximo, certo? Então não são a mesma coisa. Então esse não é a mesma velocidade, certo? Então a gente no exercício vai calcular isso. Então agora nós chegamos à distribuição do Maxwell, aquilo aqui que se chama distribuição de Maxwell, aquela distribuição, densidade do qual é isso aqui, m sobre 2π kb no t, 3 sobre 2 e menos m v quadrado na kb no t. Então, essa distribuição de Maxwell, certo? E tem distribuição, não distribuição, mas tem densidade, que é do Boltzmann. A gente pode chamar de distribuição de Boltzmann, uma constante também, mg, no campo gravitacional, certo? Também. Observa que aqui entra energia potencial, aqui entra energia cinética. Isso não é probabilidade, isso não é densidade da probabilidade, densidade dos átomos na altura Z, certo? Densidade dos átomos como é que é normalizada, certo? Se integrar todas as alturas, né? Menos infinito talvez já infinito, ou altura finita, esse número de átomos total. Normalização não é a mesma que densidade da probabilidade, f da v, que se integrar sobre todo o volume no espaço de velocidades, né? Isso vai ser... na verdade, não dz, tá? Multiplicando na área. Se, por exemplo, nós temos volume finito, na verdade infinito não, volume finito da altura h, né? Ó, assim que deveria ser. Isso é o pequeno volume. Pequeno volume, né? Pequeno volume. Integrar sobre volume, certo? Área fixa, por exemplo, não um cilindro. Altura h. Área A. Isso é o número dos átomos. E f do v,
normalizada a 1. Integrar sobre todas as velocidades possíveis, né? Em todo o espaço de velocidades é 1. Então, para ter densidade dos átomos, distribuição dos átomos respeito à altura, nós precisamos, então, dividir esse nz sobre n, né? E sobre a área, por quê? Porque nós vamos integrar sobre z, aqui tem z somente, né? Isso vai ser densidade. Ela vai ter a mesma fórmula que distribuição de Boltzmann, certo? Uma constante f do zero. E agora nós temos densidade da probabilidade de achar átomos em toda a altura, né? Esse é 1. Alturas entre 0 e h, nesse cilindro que eu desenhei lá. Então, essa é a densidade da probabilidade. Tem distribuição de Boltzmann. Então, essa distribuição de Boltzmann era em campo gravitacional, mas aqui entra a energia potencial. Então, a gente pode adivinhar que no caso geral do potencial em 3 dimensões, a gente pode introduzir densidade da probabilidade de achar átomos, por exemplo, respeito a um centro onde a densidade é dada, fixa, uma constante, certo? Ou, de outro jeito, escrevendo isso, certo? Se nosso espaço é infinito, melhor usar a constante C, certo? Porque esse espaço é infinito, precisa integrar ao infinito. Não tem constante de normalização, não tem talvez nada a ver com ele, mas porque U do R, que eu vou escrever aqui, pode não ter valor zero quando R é igual a zero, certo? U do R é a energia potencial. Essa deve ser chamada distribuição de Boltzmann, densidade da probabilidade. Boltzmann fala o seguinte: gás ideal num potencial externo UR, né, tem essa distribuição dos átomos respeito a espaço, no espaço, F do R. F do R, nesse caso, normalizado assim. Você vai integrar sobre todo o volume, todo o espaço de 3 dimensões, isso dá 1. Essa distribuição pode ser chamada agora distribuição de Boltzmann. A gente derivou ela somente para campo gravitacional, para uma força externa constante. Campo gravitacional quer dizer potencial linear com uma altura. Mas a mesma derivação a gente poderia usar para qualquer outro potencial, certo? E nós temos agora a distribuição de Maxwell, certo? Agora, que fala sobre distribuição das velocidades no espaço de velocidades. E aqui tem outra constante que a gente já até que achou, porque distribuição é fixa, né? Aqui distribuição depende da U. Então essa constante vai depender como que U varia no espaço. Certo? Então, agora a gente pode introduzir distribuição mais geral. Certo? Maxwell-Boltzmann chamado. Multiplicando os dois, aqui vai ter introduzir outra constante, que agora vai depender do C, é aquela constante que eu escrevi. Aqui vai ser, eu vou escrever essa distribuição da seguinte forma: mv quadrado sobre 2 mais U do R, certo? Sobre KB no T. Então, nós achamos densidade da probabilidade do átomos. Cada átomo, por simplicidade, a gente considera um monatômico, tem o quê? Tem 3 graus de liberdade, movimento do átomo. Esses 3 graus de liberdade são o quê? Posição. Mas também, no cada momento de tempo, para saber para onde o átomo vai, precisa saber velocidade. Isso define tudo que precisamos saber sobre esse átomo, né? Se ele não encontra colisões com outros, nós vamos saber onde vai ficar no tempo qualquer, se sabemos isso. Certo? Então, dado tudo, para todos os átomos, para todos os N átomos do nosso gás, todas essas posições de velocidades, nós podemos resolver equações mecânicas, certo? Se o número dos átomos é muito grande, né? 23, número Avogadro, né? Isso é impossível, praticamente, né? Pelo menos. Então, a gente pode tratar esse gás, então, como um sistema grande e introduzir probabilidades, no lugar de considerar cada átomo especificamente, a gente vai considerar conjunto, introduzir densidade, isso aqui,
A gente já introduziu por janela, quer dizer, de jeito intuitivo, nessas aulas, e derivou como que ela deve comportar no equilíbrio. Equilíbrio onde nada mais acontece, quer dizer, ele fica para sempre assim se não perturbar ele. Ó, a gente achou essa distribuição. Essa distribuição se chama Maxwell-Boltzmann. Por razões óbvias que parte dele é distribuição de Boltzmann devido à força potencial que o Boltzmann achou e outra Maxwell achou sobre velocidades. Certo? Agora, observa o seguinte, nessa distribuição entra o que? Energia total desse átomo de raiz, qualquer um, né? Se ele tem velocidade v e fica na posição ele tem essa energia total, certo? Gente, agora nessa distribuição não entrou o que? Energia da interação entre os átomos, que a gente considerou como colisões. Essa interação entre os átomos não entrou na nossa distribuição. Esse é o fato importante que a gente vai usar na parte 3. Então, essa distribuição de equilíbrio não contém nada que fala de interações. Essas interações eram fracas, e por isso que não conta não tem nada. Então, a energia total de todo gás deveria ser o quê? Soma sobre todos os átomos, né? Mais energia da interação. Eu vou escrever assim, interação entre os átomos. Essa parte, então, ela é fraca. Então, a gente pode imaginar que aqui tem um constante. Esse constante é muito menor do que 1. Então, a gente descarta isso na energia total. E aqui um fato importante, né? Essa energia total, a gente não sabe porque o número dos átomos é grande. E a gente pode substituir ela por energia esperada total, né? O número dos átomos. Então, a energia total do nosso gás, por exemplo, pode ser substituída, então, o número dos átomos, energia esperada cinética, mais a energia esperada potencial, que eu vou escrever como que eu vou escrever isso? U, né? O. Energia esperada potencial, certo? Ou talvez eu não fiz bom cálculo, porque na verdade energia esperada potencial, então vai ser o quê? Essa energia não é cada átomo, essa energia potencial vai variar de, por exemplo, da altura, né? Certo? Altura Z, né? Vai variar de altura. Então essa energia esperada vai incluir essa variação, quer dizer, precisa achar energia esperada de um átomo independentemente onde ele fica. Então, usando variação a respeito à altura. Então, na verdade, isso poderia ser assim. Energia cinética não depende da altura, mais o integral sobre, por exemplo, a altura se fixa. Energia esperada na altura Z, né? Os átomos. Certo? E essa energia esperada na altura Z é o quê? Densidade dos átomos na altura, certo? Isso deveria ser D, né? Pequeno volume nessa altura, certo? Energia nessa altura, certo? Esse pequeno volume dessa altura inclui a área dz, certo? Então, esse vai ser a energia potencial na altura z, valor esperado, certo? Valor esperado aqui, devido que nós não contamos energias dos átomos nessa altura, mas nós não, esse Nz, a gente fala que essa densidade dos átomos, mas na verdade isso tem a ver com probabilidade agora, certo? Essa é densidade que a gente tinha antes, que realmente a gente não conta átomos que ficam na altura Z. A gente deve entender que isso é proporcional à probabilidade de achar esses átomos, certo? Então, essa parte, tá? Essa parte não é importante, né? Mas ela fala o seguinte, que em vez de contar todos os átomos, calcular a energia total, certo? Nós usamos energia esperada. Então, a gente pode usar a energia esperada de energia cinética, energia potencial, multiplicar por número dos átomos. Então, toda energia esperada, de onde ela vai? Nós temos distribuição dos átomos,
Então, como calcular de outro jeito a energia esperada? Nós temos distribuição desse aqui de átomos no espaço. Nós precisamos energia, cada átomo, com essa velocidade em ponto no espaço, certo? E nós precisamos integrar sobre dois volumes, sobre posições e volume sobre velocidades. E isso vai ser o quê? Nossa energia esperada. Então, vai ser energia cinética esperada mais o que eu chamei energia potencial esperada, certo? Mas isso era de um átomo, certo? N, O. Então, essa é a fórmula energia esperada do gás, certo? Energia esperada do gás como total é isso aqui. Incluindo já, quer dizer, isso deve ser mais ou menos aquela soma. Energia total, aquela soma, ó, sem contar interações. Então, isso mais ou menos deve ser, quando o número dos átomos é grande, ó, então nós substituímos um cálculo por outro. Um cálculo que é impossível, número N na ordem 10, 23. Um cálculo que é possível, porque distribuição não é também no equilíbrio, que distribuição é dada. Então, isso é significativo dessa distribuição de Maxwell-Boltzmann. Ele substitui um problema por outro. Um problema de contagem e resolver equações de movimento, dar todas as coordenadas de velocidade e contar o que acontece no tempo t daqui para frente. Delta t passou, o que aconteceu com eles, resolve equações, contar a energia de novo. O que a distribuição de Maxwell-Boltzmann fala? Existe um equilíbrio onde quase nada muda. De ponto de vista valores esperados, né? Então, valores esperados ficam constantes no tempo. Observa que a distribuição não tem tempo. Tempo não existe, não varia no tempo. Esse é equilíbrio, certo? Então, contar a energia total, por exemplo, esse cálculo aqui no tempo t mais delta t ou t, somente contar valores esperados e substituir esse valor esperado por energia total. Então, esse é significativo dessa distribuição. E observa que na distribuição entra energia, né? Por exemplo, não entra somente velocidade, entra em velocidade dentro da energia cinética. Então, na verdade, no futuro, a gente vai introduzir distribuição de uma forma um pouco diferente. Em vez de ter V, a gente vai ter momento. A diferença é o seguinte, porque momento é a grandeza mais natural. Porque quando a gente vai introduzir espaço da fase, a gente vai ver que todas as distribuições devem ser introduzidas no espaço da fase, porque o volume do espaço da fase não muda a respeito de transformações canônicas. Então, quer dizer, essa distribuição não muda a sua densidade, também não vai mudar, porque não muda o volume. Pequeno volume, respeito a transformações canônicas aqui, deve conter momento, não velocidade. Então, o que não muda? Volume total, que é dv, L, e dv, não a velocidade, mas p no espaço dos momentos, esse é invariante, esse é o teorema de Liouville. Por isso que a gente deve usar a distribuição usando o momento. Então, momento, coordenadas que são, por exemplo, esféricas, tem uma forma complexa, né? Entra lá R, lá momento ao longo do R, né? E velocidade não. Velocidade e momento não são relacionados como P igual M no V, como nas coordenadas descartianas. Isso é importante. Mas o volume, esse pequeno volume, não vai mudar usando transformações de descartianas para coordenadas, por exemplo, esféricas. Então, a distribuição não vai mudar. Quer dizer, ela vai ter a mesma forma, energia cinética mais potencial, né? Ou só substituir umas coordenadas descartianas por outras. É isso. Então, com essas discussões sobre isso tudo, né? A gente já percebe a importância dessa distribuição Maxwell-Boltzmann, que praticamente termina a parte 1, né? Tudo que tinha na parte 1 foca na distribuição Maxwell-Boltzmann, que a gente viu hoje. Então, esse é tudo para a aula de hoje.